Olá, seja bem-vindo a mais este episódio de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Foi precisamente há 200 anos, no dia em que estamos a transmitir este programa pela primeira vez, portanto a 10 de março do ano de 1826, que Dom João VI morreu. Claro, não faltaram reis a morrer ao longo da história, mas há umas mortes que são mais importantes do que outras. E esta é mesmo muito importante porque nada ficou igual. O reinado de Dom João VI durou apenas 10 anos, mas foi marcado pelas guerras napoleónicas, pela fuga da família real para o Brasil, pela guerra civil entre liberais e absolutistas, pelo grito do Ipiranga e por inúmeras disputas políticas, que, como é próprio dos reis, também são quase sempre conflitos familiares e de sucessão. Nesse curto período de 10 anos, o próprio Dom João VI foi 3 reis diferentes. Foi rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves entre 1816 e 1822. Foi rei de Portugal e dos Algarves entre 1822 e 1826. E depois, durante breves 4 meses, também foi imperador titular do Brasil entre o final de 1825 e a data da sua morte, 10 de março de 1826. E como se já não bastasse toda esta animação, ainda há sérias suspeitas que Dom João VI possa ter sido envenenado, morrendo aos 58 anos no Palácio da Bem-Posta, em Lisboa. Rui, que rei foi este e que consequências teve esta sua morte em 1826? 2 redondíssimos séculos atrás. Hein? Sim, o país não ficou igual depois dele morrer. Ele é, de facto, acabou com ele, digamos que o último elemento de instabilidade numa época de grande instabilidade e de grandes transformações. Mas só para dar uma ideia disso, vale a pena pensar que ele, além de ter sido aquele rei com vários títulos e de várias... 3 títulos diferentes ao longo de vários reinos, como tu referiste, é um rei de várias maneiras também. Entre 1816 e 1820 ele é um rei absoluto, isto é, um governante, é ele que governa o reino, é ele que decide em última instância em todas as grandes questões, até 1820. Entre 1821 e 1823 ele é um rei constitucional, mas é um rei constitucional com uma Constituição que praticamente não lhe dá grandes poderes. Ele não tem o poder para dissolver o Parlamento, não pode vetar leis, portanto tem menos poderes do que o Presidente da República atual. Portanto, entre 1821 e 1823 temos um rei que é um chefe de Estado quase decorativo quase. E depois, entre 1823 e 1826, volta a ser um rei absoluto, como tinha sido antes de 1820. Portanto, isto dá a ideia das transformações dele. E quando nós pensamos em termos europeus, ele é também o único rei europeu que é rei fora da Europa, de um reino fora da Europa. Ele é rei na América. Nenhum outro rei europeu passou por uma coisa dessas. E talvez por isso, talvez por ser este rei desta época, fim do século XVIII, princípio do século XIX, imensas transformações, Portugal, na Europa, é um dos reis, eu diria, mais mal compreendidos da história de Portugal e até em relação ao qual talvez sejamos, em geral, mais injustos nas opiniões sobre ele. Em muitos livros de história, ele aparece como, enfim, aquela imagem que há dele, de gravuras, uma figura um bocadinho deselegante, um bocado assim tosca, com o beiço inferior descaído, como os Habsburgos. Ele tem uma forte componente genética dos Habsburgos, sobre o qual depois correm imensos rumores, desde rumor de cobardia, um rei fraco, cobarde, um rei com falta de higiene. Isto é o Oliveira Martins, no Portugal contemporâneo, põe-o a andar com frango assado no bolso para comer de vez em quando, portanto, como quem traz um rebuçado no bolso, ele trazia uns frangos assados. Mas enfim, era mito, agora gostava de saber se traz mesmo frangos assados. Deve ser. Ele tinha uma bela barriga, não é? Era uma história fantástica. Demasiado fantástica para ser boa. Ou para ser verdade. Demasiado boa para ser verdade. Exato. E claro, um rei que teria sido, na sequência dos acontecimentos, mais ou menos irrelevante, não teria feito diferença estar lá ou não estar lá.
Eu acho que esta imagem é uma imagem errada, tem estado a ser corrigida por vários historiadores nos últimos tempos. Ele foi muito mais do que esta figura de caricata, e a morte dele e aquilo que aconteceu depois da morte dele em 1826, isto é, a divisão política e o descalabro em que o país caiu, provam em grande medida que ele fazia diferença enquanto esteve vivo, fez alguma diferença, e gostava aqui depois de explicar isso de alguma maneira. Mas se formos ao princípio, contando a história desde o princípio, o Dom João VI, que nasceu em 1767, portanto ainda reinava o seu avô Dom José, ainda o Marquês de Pombal era primeiro-ministro. O Dom João VI não devia ter sido rei. Porquê? Porque ele era o filho mais novo, o filho segundo da então princesa Dona Maria I, Dona Maria, que depois vem ser a rainha Dona Maria I. O herdeiro da coroa era o irmão mais velho, o príncipe Dom José, que tinha nascido em 1761, tinha mais 6 anos. E o que aconteceu foi que em 1788 o Dom José morreu. E o que fez morreu como? Morreu com uma doença. Okay. O que fez de doenças que às vezes não são pelas fontes, aliás é a mesma coisa que acontece com o Dom João VI, vamos falar disso, às vezes não são fáceis de diagnosticar 200 anos depois, baseado nas descrições das testemunhas e às vezes mesmo dos médicos, quer dizer, a medicina mudou imenso nestes últimos 200 anos e portanto não é claro às vezes qual é a causa da morte. Dom José morreu. E em 1788, aos 21 anos, Dom João torna-se o príncipe herdeiro. Agora, ele como príncipe herdeiro deveria ter levado muito tempo antes de ter responsabilidades de governar. Porquê? Porque a mãe, a rainha Dona Maria I, vai viver até aos 81 anos, até 1816. O que aconteceu foi que a Dona Maria I foi dada como mentalmente incapaz em 1792. E, portanto, aos 25 anos, de repente, Dom João, que não estava à espera de suceder ao irmão, passa a suceder não apenas ao irmão, mas também à mãe, e torna-se ele o governante do reino. Portanto, nós temos, num período de 4 anos, entre 1788 e 1792, este infante, provavelmente estava reservado para uma vida de figurante no paço, quer dizer, na corte. De repente torna-se príncipe herdeiro e de príncipe herdeiro a governante, porque ele passa a governar uma vez que a mãe não está capaz. E se nós tomarmos em conta o tempo em que ele governou sem ser rei, ele de facto é um dos reis de Portugal que mais tempo governa. Ou seja, os seus 10 anos são apenas técnicos. São apenas técnicos. Ele de facto durante 34 anos, entre 1792 e 1826, ele governa e, portanto, é o rei, aliás, que governa mais tempo desde o Dom João V. E, aliás, um dos chefes de Estado que mais tempo está o chefe de Estado que mais tempo está no poder nos Ou seja, enquanto a Dona Maria I foi viva, ela foi dada como incapaz, mas continua rainha. Sim, só quando ela morreu é que Dom João VI sobe ao trono. Em 1816 se torna rei, mas para todos os efeitos, para efeitos práticos, era rei desde 1792. 1792 ele já era rei, portanto, durante 24 anos ele foi, na prática, governante, sem ser esse rei. Agora, o que interessa notar é que em 1792, ou na década de 90, esta transição, isto é, a transição do governo de Dona Maria I, dada como mentalmente incapaz, para o seu filho Dom João, é muito discutida na corte. Isto é, não é bem aceito, ou os seus termos não são bem aceitos por toda a grande aristocracia que está na corte em Lisboa. Em 1792 há dúvidas sobre como é que Dom João VI como é que o príncipe Dom João vai assegurar o governo, e ele durante 7 anos, isto é um sinal destas dúvidas, durante esses 7 anos ele despachou, era assim que se dizia, governar, o despacho, despachava, assinava as coisas, e discutia e tinha de decidir em nome da rainha, mas ainda sem ter o título de príncipe regente. Só em 1799 é que ele tem o título
de príncipe regente, isto é, 7 anos depois de já estar a assegurar as funções, e mesmo então, nessa ocasião, ele vai ter de despedir. É uma das primeiras atos que ele faz como que ele tem como príncipe regente, despedir o secretário de Estado, que é José Seabra da Silva, uma figura poderosa. E porquê? Porque José Seabra da Silva achava que não podia haver príncipe regente sem haver convocação de cortes. Isto é, que teria de haver convocação de cortes para haver príncipe regente. Isto é, portanto, como o próprio secretário de Estado está a pôr em causa a legitimidade do príncipe Dom João enquanto príncipe regente. Mas essa falta de legitimidade, essas dúvidas que eram levantadas, era por alguma falta de capacidade? Não, era. Eu acho que havia, isto é, aquilo que parece é que há grandes divisões na corte, há grandes dúvidas sobre como é que o monarca deve governar, e essas dúvidas refletem-se na contestação do próprio Dom João. Isto é, no próprio Dom João, uma vez que ele chegou ao governo desta maneira, mãe dada por incapaz, ele chega, deve haver uma convocação de cortes para ele ser nomeado regente ou não, quer dizer, e há várias concepções da monarquia nesta época. Mas é aos primórdios já de uma discussão entre o monarca absoluto ou o monarca constitucional? Não, há várias... Não é bem isso. São discussões constitucionais, eles falam da Constituição, de acordo com a nossa Constituição, mas são interpretações do que é que, segundo eles, é a própria Constituição do Reino. Isto é, não é uma Constituição escrita, mas há tradições, há costumes e há dúvidas. Há muitas dúvidas sobre isso. Aliás, desde meados do século XVIII que há discussões sobre isso. Quer dizer, que há uma constante discussão sobre isso. Dom João apanha isso numa época extraordinariamente agitada, a época da Revolução Francesa de 1789, grandes debates ideológicos na Europa, grande instabilidade internacional, uma guerra. Em 1792 começa praticamente uma guerra entre as grandes potências europeias, que vai durar até 1815. É uma época na Europa em que há dinastias que caem, há dinastias que são restauradas, há Estados que desaparecem, há Estados que reaparecem, há fronteiras que estão constantemente a ser alteradas. Portanto, tudo parece estar em causa. Tudo pode acontecer. Isto é, o reino de Portugal pode desaparecer, a dinastia pode ser substituída. Portanto, é nestas condições que ele é rei, num país que nesta transição do século XVIII para o século XIX está várias vezes em guerra. Em 1795, Portugal envia tropas para o sul da França para combater a República Francesa. Em 1801 é invadido por tropas espanholas, é quando se perde Olivença. Em 1807 há as invasões francesas, o exército francês entra em Portugal. Em 1815 há a guerra do Uruguai, também já falámos uma vez aqui disso. Isto é quando Dom João VI está no Brasil, e no meio deste mundo agitado não é nada fácil tomar decisões em Portugal. E porquê? Porque a monarquia portuguesa não é só o retângulo europeu a que nós hoje estamos habituados com as ilhas adjacentes. A monarquia portuguesa, nesta época, é uma monarquia intercontinental, tem um enorme território no Brasil, onde no princípio do século XIX já vivem quase tantos portugueses como no Portugal europeu. Obviamente estou a tratar como portugueses os habitantes do Brasil, era assim que eles eram conhecidos, enfim, ou que se identificavam a si próprios. Eram os portugueses da América, e havia os portugueses da Europa, e havia os portugueses da América, e o governo tinha de balançar os interesses dos vários territórios, que não coincidiam exatamente. Por exemplo, no caso... as guerras da Europa assentam muito no conflito entre a França e a Inglaterra. E a França e a Inglaterra fazem pressão sobre Portugal, sobre o rei de Portugal, o governante português, para tomar partido ou pela Inglaterra ou pela França. Ora bem, qual era a melhor opção? Aliar-se com a França ou aliar-se com a Inglaterra? Dependia da maneira como do território de onde isso era visto. Por causa do Portugal europeu, talvez fosse mais interessante o governo estar alinhado com a França, porque a França, os exércitos franceses dominavam o continente europeu. A França estava aliada com a Espanha no princípio do século XIX. A Espanha podia deixar passar um exército francês em direção a Portugal. Portanto, a melhor maneira de garantir que isso não aconteceria era estar alinhado com a França. Agora, acontece que, por causa do Brasil,
convinha estar aliado com a Inglaterra, porque a Inglaterra dominava os mares e se Portugal ficasse do lado francês contra a Inglaterra, era muito provável que a Inglaterra fizesse a Portugal, às colónias portuguesas, o mesmo que estava a fazer às colónias espanholas, isto é, tentar conquistá-las, como tentou conquistar o Rio da Prata, a atual Argentina, em 1805, 1806. Portanto, havia difícil. Estas várias opiniões. Vida difícil para os embaixadores. Sim, bem, os embaixadores era a vida difícil ao governo cá em Portugal, porque havia pressão do embaixador da Inglaterra, havia pressão do embaixador da França, havia pressão do embaixador da Espanha e a corte dividida. Portanto, falava-se nesta época da existência de um partido francês, de um partido inglês, isto é, daqueles que achavam que se devia estar do lado da Inglaterra, daqueles que se devia estar do lado da França, e era Dom João, com esta contestação que havia em relação a ele, que ele tinha de tomar decisões, tinha de ler os papéis e que, em última instância, era ele que tinha de decidir entre conselheiros que tinham opiniões muito diferentes. Muito bem. Nós estávamos ali na transição do século XVIII para o século XIX, em que Portugal era uma espécie de carochinha, não sabia se haveria de casar com França ou com Inglaterra. E com quem é que a carochinha acabou por casar? Bem, a carochinha... Nessa altura, a Carochinha tentou casar com os dois. Parecer casada com toda a gente. Quer dizer, bigamia. Mas isto é um processo que causa a quem, em última instância, tem de tomar decisões, que é o príncipe regente, Dom João, momentos que devem ter sido de completa exaustão, talvez até de depressão. Como em 1805. Em 1805 ele parece estar doente e de repente afasta-se, vai para Mafra, fica afastado e começa... Provavelmente, não sabemos, mas o rumor que corre é que tinha enlouquecido como a mãe, quer dizer, estava louco como a mãe. E há nessa altura uma conspiração na corte, ou pelo menos os rumores de uma conspiração de aristocratas da grande nobreza da corte que estariam a pensar em substituir Dom João pela mulher de Dom João, a princesa Carlota Joaquina. A princesa Carlota Joaquina era filha dos reis de Espanha, tinha casado com Dom João em 1785, quando ainda era uma menina, tinha 10 anos. Quando casou com Dom João, ele tinha 18 anos. Obviamente o matrimónio só foi consumado quando ela chegou aos 15, 16 anos, não foi aos 10 anos. Mas é engraçado, porque, quer dizer, por exemplo, há uma carta do Dom João para a irmã em 1786, que ele, portanto, a Dona Carlota Joaquina tinha 11 anos, em que ele diz à irmã que foi ali brincar com a mulher um bocadinho, quer dizer, brincar com a mulher, quer dizer, com a mulher dele, foi brincar com a mulher, ver se ele está, que ela está, e depois até se queixa, ela parece que não está a crescer, está sempre pequenina, quer dizer, não estou a ver quando é que a gente se pode consumar o casamento, que ela parece ser pequenina. Pequenina, mas e depois revelou uma personalidade bastante forte. Não, nessa altura já tinha uma personalidade terrível forte, porque ele diz à irmã que ela tem um temperamento fortíssimo, zanga-se, portanto já parecia uma miúda extraordinariamente difícil e vai se tornar cada vez mais difícil. E em 1805 a Dona Carlota Joaquina ter-se-á convencido, ou terá sido convencida, isto não é claro, porque percebemos através da correspondência dela com os pais em Madrid, mas também há muitos rumores, correspondência de embaixadores que ouvem coisas e que contam, mas parece que ela está convencida que ou terá mais capacidade que o marido para governar, ou também quer fazer parte do governo. Aparentemente é isso. Ela também quer fazer parte do governo, quer ser ouvida nas grandes decisões e quer poder tomar decisões. E, aliás, até apela para o pai, o rei de Espanha, para fazer pressão sobre o Dom João para ela ser aceite no processo de decisão, o que, aliás, nunca consegue. O Dom João nunca lhe deixa fazer isso. Os rumores sobre as divisões políticas do casal depois são acompanhados por outros rumores ainda mais terríveis sobre o relacionamento entre eles. Portanto, o rumor que corre é que a Dona Carlota Joaquina traía o príncipe com quase toda a gente, que muitos dos filhos deles não eram filhos do Dom João, quer dizer, ela teve imenso, que 9 filhos dele só seriam 3 ou 4, que o próprio Dom João utilizava nomes bastante feios para se referir à mulher.
Agora, curiosamente, portanto, isto é o que diz os rumores à volta da corte, mas na correspondência entre os dois, cartas tardias, não parece... não reflete esta acrimónia, quer dizer, eles parecem até bastante afectuosos a falarem um com o outro, quer dizer, obviamente isso não é incompatível uma correspondência afetuosa com depois azedumes e frustrações e irritações e outros comportamentos. Mas não é, mais uma vez, não estamos perante uma coisa que seja completamente clara e que está muito contaminada pela política. Isto é, aqueles que estão contra Dona Carlota Joaquina ou contra Dom João espalham rumores desfavoráveis. A verdade é que Dom João, no meio destas depressões, destes conflitos, etc., que o fazem talvez parecer por fraco, ele é capaz de duas coisas muito importantes. A primeira é que ele nunca confiou o governo a um só ministro. Ao contrário do que tinha feito o seu avô Dom José. Dom José, entre 1755 praticamente e 1777, quando morreu, entregou o governo ao Marquês de Pombal e quase desapareceu. Pelo menos era a impressão que se tinha. Embora depois o Marquês de Pombal diz que não, que tudo o que fazia era de acordo com o rei, mas a verdade é que o rei tinha entregado o governo todo a um só ministro. Dom João nunca faz isto. Não tem um favorito no governo, não tem um primeiro-ministro, como já se dizia na altura. Preferiu sempre ter no governo ministros com opiniões diferentes entre si. Aliás, há uma carta do Marquês de Lorna para o príncipe Dom João em 1804 que ele diz que ele diz que Vossa Alteza Real é um príncipe que tolera a contradição. Isto é, não eram todos assim. Isto é, ele tolerava gente com opiniões diferentes e ouvia gente com opiniões diferentes, contraditórias. Quer dizer, portanto, ouvia gente com opiniões contraditórias. É obviamente que isto, o que é que isto lhe fazia a ele? Isto aumentava-lhe o poder, quer dizer, como é óbvio, porque era ele que o arbitrava entre estes ministros que tinham opiniões diferentes, uns queriam estar para a Inglaterra, outros queriam estar pela França. Em última instância, claro, isso colocava uma enorme pressão sobre ele, mas dava-lhe também essa força. E nós sabemos que ele lia, que discutia, que comentava os documentos, que fazia anotação em documentos. Por exemplo, em 1807 há um juiz que aparentemente é demitido por se ter portado mal, mas é demitido imediatamente, e ele, na nota de demissão, diz não pode haver castigo sem audiência. Isto é, ele foi ouvido, ou não, o juiz foi ouvido antes de ser demitido. Se não foi, não pode ser demitido. Fez ele a própria nota, quer dizer, portanto, ele tinha noção das praxes, de como é que se despachava, digamos assim, e chamava a atenção para isso. Ele não era, por exemplo, ao contrário também do avô Dom José, não é um rei inacessível. É um rei acessível, um rei que dá audiências. Portanto, era uma das tradições, aliás, da monarquia portuguesa, com Dom José mais ou menos não tinha acontecido tanto. O rei ouvir os seus... haver uma altura para ouvir os vassalos, quer dizer, irem lá, colocarem problemas e ele ouvi-los. Portanto, ele dava audiências, escutava e lidava com o contraditório, lidava com a contradição, lidava com várias opiniões. Isto não é exatamente um rei ou de uma figura de um político fraco. É preciso, aliás, ter alguma capacidade de encaixe para lidar desta maneira com... Isto é, um fraco provavelmente teria arranjado um ministro que ficasse com todas as responsabilidades da governação e que o poupasse a ele a ter de tomar decisões. Segundo, ele é capaz de tomar decisões muito ousadas, como foi a de passar para a América em novembro de 1807, isto é, de sair de Lisboa e ir para o Rio de Janeiro. Não foi apenas pisgar-se a grande velocidade? Não, foi evitar primeiro uma guerra em Portugal, eles julgavam que era assim, talvez evitasse a entrada do exército francês, e não cair prisioneiro de Napoleão, que teria dado a Napoleão praticamente o poder todo sobre o reino. E isto é, por vezes, apresentado como um ato de cobardia, foi tudo menos isso, foi um ato com bastante coragem. É verdade que o Dom João não evitou a guerra com a França, mas evitou que Portugal, tal como a Espanha, tivesse um rei francês, como a Espanha chegou a ter em 1808, e evitou, sobretudo, que o Brasil não seguisse logo o caminho evitou que o Brasil seguisse logo o caminho da independência como a América Espanhola, a partir de 1810, com Dom João
no Rio de Janeiro, a autonomia brasileira vai ser dirigida pela família real. Isto é, primeiro é o próprio Dom João, que abriu o Brasil ao comércio com os países aliados de Portugal em 1808, ao comércio direto, que depois que levou o Brasil a reino, criando o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em 1816, e depois deixando o seu filho em 1821 no Brasil e dando-lhe aparentemente instruções para, se o processo de independência se tornasse irreversível, ser ele, Dom Pedro, o príncipe real, a pôr-se à frente desse processo. Não é por acaso, eu estava a falar das caricaturas derrogatórias que existem de Dom João em Portugal, não é por acaso que é no Brasil que essa imagem, que essa lenda começa a ser corrigida. Começa a ser logo corrigida em 1908, isto é, no centenário da chegada de Dom João ao Brasil, pelo grande historiador brasileiro, Manuel de Oliveira Lima, no seu livro Dom João VI no Brasil. É um dos grandes livros de história alguma vez escritos em português, e é um dos talvez o melhor livro sobre Dom João e sobre o seu governo. Chama-se Dom João VI no Brasil, e Manuel de Oliveira Lima é o primeiro a perceber que Dom João VI não era aquela figura aparvalhada, amedrontada, com os frangos assados nos bolsos, que era a imagem que dele havia em Portugal. No Brasil, Manuel de Oliveira Lima percebe, é uma figura completamente diferente, é uma espécie do pai do Brasil, fundador da independência do Brasil, mesmo antes do seu filho Dom Pedro, e dá importância a todo o governo que ele faz no Brasil. Dom João tem uma vida complicada, se nós agora ficarmos só entre os anos 1820 e 1826, portanto os últimos 6 anos da sua vida, ele passa por 4 revoluções e golpes de Estado. A Revolução de 1820 no Porto, que deu origem à Constituição de 1822 e fez de Dom João o rei de uma monarquia constitucional em que o poder está, de facto, no Parlamento. Depois temos a Revolução dirigida pelo seu filho Dom Pedro no Brasil, que tornou o Brasil independente. Nessa altura, como império, Dom João VI já estava em Portugal, não é? Sim, desde 1821 que ele está em Portugal. Temos depois a Contra-Revolução de 1823, a Vila Francada, de que já falámos aqui, dirigida pelo seu filho, o infante Dom Miguel, que aboliu a Constituição de 1822 e restaurou ao rei o poder absoluto, embora Dom João tivesse, nessa altura, prometido uma nova Constituição. E depois temos o golpe militar, portanto, 4º golpe militar de abril de 1824, a Abrilada, mais uma vez em Lisboa, mais uma vez dirigida pelo infante Dom Miguel, que tentava, enfim, afastar do governo alguns ministros e que falhou devido à pressão dos embaixadores estrangeiros. Portanto, 4 revoluções, umas com sucesso, outras sem sucesso, em 6 anos. Não está mal. E o que é que fez Dom João VI? Aqui é que nós podemos começar a perceber o que é que ele era politicamente. Dom João VI comportou-se de uma maneira muito diferente das outras pessoas da família real durante esta época. Por exemplo, a rainha Dona Carlota Joaquina, a sua mulher. A Dona Carlota Joaquina opôs-se abertamente ao regime da Constituição de 1822. E esteve, aliás, por causa disso, para ser expulsa de Portugal. Portanto, assumiu uma opinião política extraordinariamente forte, vincada de oposição ao regime constitucional. O príncipe Dom Pedro, que ficou no Brasil, a governar o Brasil, revoltou-se em 1822 contra as cortes, contra o Parlamento de Lisboa, que queria submeter o Brasil ao governo de Lisboa. Portanto, mais uma vez também vincou uma opção política, aliás, violenta. E depois o infante Dom Miguel, o filho mais novo de Dom João, que tentou por 2 vezes, em 1823 e em 1824, afastar do poder através de golpes militares o que ele considerava serem ministros maçons ou liberais. Portanto, todos eles, a mulher, os 2 filhos, têm opiniões fortes, têm partidos atrás deles. A Dona Carlota Joaquina e o Dom Miguel são vistos como conservadores, têm os absolutistas atrás dele. O Dom Pedro é visto como liberal, vai ter depois
sobretudo a partir de 1826, os liberais atrás dele, e o Dom João ainda tinha outras duas, aliás, tinha mais 3 filhas vivas nesta época, na década de 20. 2 delas estão em Espanha, são as infantas Dona Maria Francisca e Dona Maria Teresa, que também eram gente com opiniões muito vincadas, muito enérgicas, ambas muito conservadoras também, como a mãe, a Dona Carlota Joaquina, e como o irmão, o infante Dom Miguel. A infanta Dona Teresa foi casada, aliás, com o pretendente absolutista ao trono de Espanha, o infante Dom Carlos Maria Isidro, e a Dona Teresa foi em Espanha, nos anos 1830, 1840, 1850, um dos chefes do partido absolutista em Espanha, ou até mesmo, enfim, um dos chefes principais. Portanto, digamos que na família de Dom João VI, ele está rodeado de gente que tem opiniões fortíssimas, exageradas, radicais de um lado ou do outro. A maior parte até são conservadores, mas o Dom Pedro é bastante liberal. Ora bem, Dom João VI não é nada como a mulher e os filhos. Não é nada como ele. Nem conservador nem liberal. Ele, em 1820, quando os liberais fazem a Revolução, ele conforma-se com a revolução que os liberais fazem, e entre 1821 e 1823 é o rei constitucional que os liberais querem que ele seja, e nunca lhes causa problema absolutamente nenhum. Em maio de 1823, quando o Dom Miguel dá o golpe de Estado contra os liberais, o Dom João VI inicialmente apoia os liberais, diz que está ao lado do governo, e depois, quando vê que o exército está a passar para o lado de Dom Miguel, apoia Dom Miguel, passa para o outro lado. Em abril de 1824, quando Dom Miguel dá o outro golpe, Dom João VI inicialmente apoia Dom Miguel, quando Dom Miguel parecia que estava a ganhar, mas quando os embaixadores estrangeiros começaram a contrariar Dom Miguel e ameaçaram com a intervenção de uma armada francesa, Dom João VI acaba por apoiar os embaixadores estrangeiros contra Dom Miguel. Bom, isso não dá realmente uma grande imagem de força. Vai com o vento. Vai com o vento. Tira-se daqui uma imagem de fraqueza que eu penso que é falsa. É? Completamente falsa. E de falta de sofisticação na análise. As pessoas pensam, bem, um rei forte era aquele que devia estar à frente de um dos lados contra o outro. Defender as suas convicções. E num ambiente de enorme divisão política, que era aquele que existia em Portugal no princípio nesta primeira metade da década de 1820, Dom João VI precisamente evita fazer a diferença, evita ser o chefe de um dos partidos. Se ele tomasse o lugar, se ele ajudasse um dos partidos a tomar o poder, tornar-se-ia o chefe desses partidos, como era o Dom Pedro, como foi o Dom Miguel, como foi a Dona Carlota Joaquina, como a infanta Dona Teresa. São figuras partidárias, são chefes de partido, e é isso que Dom João VI quer sempre evitar. Aliás, como o Marquês de Palmela, depois mais tarde Duque de Palmela, explicou, em junho de 1823, o Marquês de Palmela explica porque é que o rei, perante a Vila Fracada, porque é que o rei inicialmente tomou o partido dos liberais e só depois de Dom Miguel. Ele diz, o rei fez isso para evitar uma guerra civil. A preocupação de Dom João era perceber quem é que tinha força e juntar-se àqueles que pareciam que estavam a ganhar. E com isso ele conseguia 2 coisas. Primeiro era com o prestígio e a legitimidade do rei, ele forçava um desenlace rápido dos conflitos políticos quando eles estavam numa fase violenta. Isto é, evitava confrontos arrastados. Dava a estocada final. Não, e sobretudo evitava que os confrontos se arrastassem e cristalizassem os partidos, os tornassem mais enraizados. Ao rei intervir ao lado daqueles que pareciam ter força, o conflito acabava. E segundo, ao juntar-se ao partido vencedor, ele ia limitar esse partido, ia moderá-lo, como aliás sempre fez. Quer dizer, ele juntava-se a esse partido e a partir daí passava a ter uma influência sobre aquilo que esse partido iria fazer. Por exemplo, quando os liberais foram derrubados em 1823, havia absolutistas que queriam pendurar os liberais em todas as árvores possíveis e imaginárias. E é Dom João que evita que isso aconteça. Isto é, não há perseguições, ao contrário do que acontece em Espanha. Em Espanha também há uma mudança de regime em 1823. O rei Fernando VII volta a ser rei absoluto. Ele é o cunhado de Dom João VI. E o que é que faz o rei Fernando VII em Espanha? Manda enforcar todos aqueles que eram liberais.
Em Portugal é ao contrário. O rei Dom João VI até ajuda vários liberais no exílio, quer dizer, protege-os. E em 1824 também faz isso, isto é, tenta evitar perseguições, amnistia. Muito bem, Rui. Então, tu achas que Dom João VI, na verdade, era um homem extremamente hábil politicamente e não se queria deixar prender em nenhuma das fações para manter um certo equilíbrio? Ele não é um homem de grandes visões, de grandes concepções políticas, mas era um homem lúcido, parecia compreender os problemas. Por exemplo, em 1824 ele explica ao embaixador inglês qual é a sua maior preocupação. Ele diz: a minha maior preocupação é o apoio que as potências estrangeiras podem dar aos partidos em Portugal, o que os torna extraordinariamente ambiciosos e capazes de recorrer à violência. Portanto, havia lucidez aqui. E talvez a melhor descrição que temos do rei seja de um outro embaixador inglês, que o resumiu como... Ele diz... Sim, talvez fosse um homem fraco. Não parecia assim muito assertivo. Mas, diz ele, mas era extremamente arguto e manhoso. Quer dizer, a very weak but a very cunning man. Quer dizer, isto é, um homem extraordinariamente... Portanto, nunca se percebeu qual eram as opiniões dele, liberal, absolutista, nunca se percebeu o que é que era. Há várias opiniões. Uns acham... Geralmente, aqueles descontentes com ele imaginam que ele estivesse na parte oposta, do outro lado. Mas ele tem esta função importante na década de 20, como já tinha tido anteriormente, num país, numa sociedade muito dividida, polarizada, extremada, em que o conflito político podia arredondar na violência constantemente. O rei tenta-se manter como o rei de todos. Liberais, absolutistas, ele tenta-se manter como o rei de todos e ele é reconhecido como rei por todos e é basicamente o último rei que é reconhecido como tal por toda a gente. Ele é, de facto, quando agora se diz o presidente de todos os portugueses, que é uma cópia republicana de uma ideia do rei Dom Manuel II, que queria ser rei de todos os portugueses, mas Dom João VI é, de facto, o rei de todos os portugueses. Isto é, aliás, o rei da Europa, dos portugueses da Europa, dos portugueses da América, e de portugueses absolutistas e portugueses liberais. E não foi nada fácil desempenhar esse papel. E diz-me uma coisa, afinal, a pergunta que nos prende à cadeira, afinal, ele foi ou não foi envenenado? Ora bem, ele morre, a notícia da sua morte é dada em 10 de março de 1826 e desde cedo que há rumores de que teria sido assassinado. Obviamente os absolutistas dizem que foi os liberais dizem que foi os absolutistas e isso corresponde, aliás, a um ambiente que já existia antes da morte do rei, em que constantemente havia rumores de atentados contra a família real. Isto é, tanto os liberais como os absolutistas acusavam-se uns aos outros ou de quererem matar o rei, ou de quererem depor o rei. Por exemplo, os liberais diziam que a Dona Carlota Joaquina queria substituir o Dom João VI, que o Dom Miguel também queria substituir o Dom João VI. Enfim, os absolutistas dizem que era ao contrário, que eram os liberais é que queriam liquidar o rei. Isto dá também a ideia de como ele era, digamos, importante para todos os partidos. Quer dizer, era importante ter o rei do lado deles para ter mais legitimidade. Agora, portanto, esse rumor foi um rumor durante muito tempo e, de repente, ganhou uma nova vida quando, há uns 20 e tal anos, no princípio já deste século XXI, uns cientistas examinaram as vísceras do rei conservadas num vaso na igreja de São Vicente de Fora. Portanto, o rei foi embalsamado, foram retiradas as vísceras foram colocadas num vaso à parte, esse vaso foi examinado e pareciam conter arsénico. O arsénico é um veneno. E, portanto, a possibilidade de ele ter sido envenenado com arsénico, de repente levantou-se. Mas os próprios cientistas admitem que esse arsénico podia ser resultado de uma contaminação das vísceras, isto é, terem sido contaminadas, ou pode ser o resultado, por exemplo, de um tratamento médico, porque o arsénico, sendo um veneno, também era usado na medicina, por exemplo, para o tratamento da sífilis. Portanto, poderia dar-se haver essa hipótese para explicar aquela presença aparentemente
anómala de arsénico nas vistas do rei. Eu, em relação a este problema, és cético contra este envenenamento. Acompanho nesse ceticismo os autores da mais recente biografia de Dom João VI, que são Jorge Pedreira e Fernando Dores Costa. Eles publicaram o livro em 2006, naquela série dos Reis de Portugal. E eu acompanho-os no ceticismo, portanto, eles são céticos. Eu acompanho por duas razões. Primeiro, porque o rei era extraordinariamente protegido e vigiado numa época em que se falava muito de atentados, quer usando o punhal, quer usando o veneno. Havia muita gente à volta do rei. Havia os médicos à volta do rei. E, portanto, se tivesse percebido que era veneno, era muito difícil os médicos não terem reparado. Além disso, a descrição que nós temos da doença, do momento final do rei é daquilo que as fontes chamam acidentes, vários acidentes ou insultos nervosos. O rei teria tido vários insultos nervosos durante vários dias, 5 ou 6 dias. E isso, quer dizer, para quem sustenta a tese do envenenamento, teria de supor que o rei teria morrido no dia 5, quando ele teve o primeiro insulto nervoso, e que a morte do rei teria sido ocultada até ao dia 10 de março, o que parece, mais uma vez, pouco plausível. O paço era frequentado, é um lugar público, está cheio de gente, quer dizer, e portanto não era possível, era muito difícil fazer uma coisa destas. E portanto, eu não sou médico, não vou fazer diagnóstico nenhum, mas olhando para estes insultos nervosos, pergunto-me se não seria AVCs, por exemplo, uma sucessão de AVCs, no próprio descrição, porque o rei tem os tais insultos nervosos e depois recupera um bocadinho, fica afetado, e depois tem outro, quer dizer, e de repente até ao fim, quando finalmente tem o final, não sei, quer dizer, mas não sou médico, não vou fazer diagnósticos, mas portanto, há aqui uma logística que não parece ser fácil de conciliar com a tese do envenenamento, independentemente daquelas, digamos, repito, daquilo que... E depois tenho uma outra dúvida, que é uma outra razão para duvidar, que é o facto de não me parecer que nenhum partido ou grupo na corte, em 1826, liberais, absolutistas, Dona Carlota Joaquina, o Dom Miguel também já não está exilado, o Dom Pedro está no Brasil, não parece que eles tivessem, que não estou a ver ninguém com interesse em matar o Dom João. Porque não se sabia bem o que é que iria acontecer quando o Dom João morresse. E, portanto, era um salto no escuro demasiado grande. Quer dizer, e afinal, o que é que aconteceu depois de Dom João VI morrer? Bem, o que aconteceu foi que... vamos, para perceber o que é que aconteceu, que é o desconjuntamento de tudo, é perceber o que é que o governo de Dom João estava a fazer em 1825. Em 1825 a grande questão era reconhecer a independência do Brasil, a separação do Brasil, mas os governantes portugueses quiseram, provavelmente com o apoio de Dom João, quiseram ressalvar a possibilidade de reunificação de Portugal e do Brasil. E como é que fizeram isso? Fizeram isso mantendo o imperador do Brasil, Dom Pedro, como sucessor de Dom João VI. Isto é, os dois Estados separaram-se, independentes, Brasil e Portugal, mas o imperador do Brasil continua a ser o herdeiro do rei de Portugal. O que quer dizer que, eventualmente, quando Dom João VI morresse, os dois Estados voltariam a ter o mesmo chefe de Estado, isto é, o Dom Pedro, imperador do Brasil, tornava-se rei de Portugal. E é isso que vai acontecer em março de 1826. A regência que Dom João deixa antes de morrer, enfim, também há uma polémica a esse respeito. A regência, que é presidida pela filha que ele tinha com ele, que era a infanta Dona Isabel Maria, a regência decide aclamar Dom Pedro IV como rei de Portugal. Isto é, portanto, aclama o imperador do Brasil como rei de Portugal. E no Brasil, quando tem esta notícia, uns meses depois, demora cerca de 2 meses as notícias a chegar da Europa ao Brasil, o primeiro impulso do Dom Pedro é manter a coroa portuguesa já agora, porque sou imperador do Brasil e também rei de Portugal. Os conselheiros brasileiros dele dizem que isso não pode ser. Quer dizer, ou é rei de Portugal ou imperador do Brasil, as duas coisas não pode ser. Nós queremos separar-nos de Portugal, não queremos ter o mesmo chefe de Estado
outra vez. O embaixador britânico também diz é impossível, a Inglaterra quer a separação entre Portugal e o Brasil, portanto, resolva lá isso. Mas o Dom Pedro está renitente e arranja uma maneira de continuar a mandar em Portugal, não sendo rei de Portugal. E, portanto, anuncia que vai abdicar, mas vai abdicar na filha, uma filha criança, Dona Maria, o que lhe permite continuar, quer dizer, enquanto a filha é menor, a mandar no país e, aliás, até permitir-se coisas como dar ao Reino de Portugal uma Constituição, que é a Carta Constitucional de 1826, enfim, falaremos daqui talvez daqui a uns meses, que é basicamente a Constituição brasileira, onde está Império do Brasil, está arriscado, põe-se Reino de Portugal, e é exatamente a mesma Constituição brasileira. A Constituição brasileira de 1824 torna-se a Constituição portuguesa de 1826. Sim. Ora bem, isto irritou profundamente os absolutistas em Portugal. Eles esperavam, toda a gente esperava que o Dom Pedro tivesse o bom senso de abdicar no irmão, o infante Dom Miguel, e além dele não ter feito isto, viram no facto de Dom Pedro ter dado uma carta constitucional ao Reino de Portugal, viram nisso um abuso do poder real a favor de uma solução política liberal. E nessa altura, uma parte do exército revolta-se, aclama o infante Dom Miguel como rei, e é o princípio, basicamente, da Guerra Civil, que vai durar até 1834 e que, de alguma maneira, nos permite compreender que Dom João VI, em 1826, quando morreu, era o único dique que evitava a Guerra Civil em Portugal. E isso não era por acaso. Era também o resultado de muita habilidade, de muita argúcia da parte do rei, que durante imenso tempo conseguiu evitar uma guerra civil com a dimensão que a guerra civil iria ter depois da morte dele. Portanto, Dom João VI é, de facto, não é um rei que deva ser menosprezado na história de Portugal, de maneira nenhuma. Sim. Muito bem, e assim fica esta edição da E o Resto da História. Voltamos para a semana.